E aí, galera, beleza? Vocês viram que eu coloquei no título aí que hoje a gente tem uma novidade no canal. Então, vou estrear aqui um quadro que eu sempre quis fazer, né? Desde quando eu criei o canal, eu já tava com essa ideia. Era uma ideia de, às vezes, convidar algumas pessoas pra participar da live, fosse pra jogar ou pra fazer alguma entrevista ou mesmo pra trocar uma ideia. Mas no começo era mais complicado, né? Primeiro que eu não tinha a estrutura aqui pra fazer isso e eu não tinha nem a manha do OBS também, de mexer nos programas, nos sites. E, e aí eu tive que esperar um tempo, né? Pra poder fazer isso. Eu tive que pegar um pouco mais de prática. Mas como esse ano eu quero fazer algumas atividades diferentes no canal, né? Eu quero fazer uns quadros diferentes, trazer mais gente, é, fazer algumas atividades mais legais, assim, mais interativas. Esse mês já resolvi tirar essa ideia da gaveta já e começar o Quinte Convida aí. Eu vou tentar sempre todo mês trazer alguém pra gente trocar uma ideia nas lives pra conversar. Inclusive, já pensei em trazer gente do próprio canal aí que participa. Vamos ver se isso rola nos próximos meses. Pode ser que eu traga em alguns momentos pessoas que vocês conhecem e às vezes, como é o caso hoje, eu acho que é um jogador que vocês não conhecem. Ele não é famoso, mas é um cara que eu acho que tem uma história legal pra contar sobre o xadrez. Luiz Paulo Subginal disse que tem que chamar o Eudebs. Pode ser, cara. O Felipe é muito gente fina pra bater um papo. A gente troca uma ideia sempre. Eu tenho ideia de trazer alguns jogadores, sim, mais conhecidos. Mas tem muita gente que não é tão conhecido como jogador, que não é um jogador profissional, por exemplo, não é um treinador nem nada, mas que tem uma história legal pra contar de vida, assim, e com o xadrez ligado. Então eu acho que é legal conhecer histórias sempre, histórias das pessoas. E esse cara já tinham me recomendado chamar ele pra uma live logo no comecinho. Quem falou isso foi o Eduardo Pimentel, não sei se ele tá aí, o Foguinho. Foi uma ideia que eu fiquei guardada e agora a gente vai trocar uma ideia com ele. Eu sei que o público aqui ele é bem diverso, assim, né? Tem gente que joga torneio, gente que não joga, tem gente que tá começando no xadrez. Então eu decidi começar com um tema que eu vejo a gente falando pouco e que eu acho que muita gente não conhece até, que não sabe, que é o xadrez para os enxadristas que são deficientes visuais, né? Os cegos. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem, assim, vários enxadristas no Brasil que são deficientes visuais e que participam de torneios. É, Então, a gente vai conversar um pouco aí com o Lucas, que é um enxadrista. Ele é um enxadrista deficiente visual, mas eu conheci ele há alguns anos atrás, a gente trocou uma ideia na época, e desde então a gente conversa às vezes por redes sociais. E eu queria que ele viesse hoje aqui, né, pra gente conversar e saber um pouco mais sobre como que é pra um deficiente visual jogar xadrez, assim, jogar torneios, a rotina de torneios, como que ele estuda. Eu sempre achei desde quando eu era criança, né, quando eu ia nos torneios e eu via alguns deficientes visuais jogando, eu sempre achei uma coisa bem intrigante, assim, porque pra mim parecia muito legal que a pessoa consegue jogar com o tato, né, e as cegas só, que era difícil pra mim na época. Então, eu acho que é um tema legal pra gente começar aqui. Eu vou chamar ele, e aí eu vou mudar a cena aqui, deixa eu falar com ele. Fala galera, boa noite. Eu queria apresentar pra vocês o Lucas Radaeli. Que Isso é... aí. Fala aí, Lucas, beleza? Beleza? Lucas. Valeu pelo convite, Quinte. Eu que agradeço aí participar. O Lucas que é um. Não, eu falei, né? Não deve ser um enxadrista muito conhecido pra vocês, né? Ele não é um jogador profissional, mas leva o xadrez mais como um hobby, assim, apesar de jogar alguns torneios, né? Sim. E como eu tava contando, eu conheci o Lucas há alguns anos atrás. Na verdade, eu conheci o Lucas antes dele me conhecer, assim, por acaso. Algumas coisas às vezes acontecem na linha do tempo de um jeito diferente. Fica parecendo aqueles filmes da Marvel, né? Que quando volta lá, daí Sim. parece que alguém colocou ali no caminho. Mas eu lembro que há muitos anos atrás, tipo, muitos anos que eu não sei nem dizer quantos, talvez 10 ou um pouco menos, eu tava pela internet. E aí, por algum acaso, acho que eu comentei isso com você até no dia que a gente se conheceu. Sim, sim. E por algum acaso eu caí num vídeo no YouTube que era um garoto cego ensinando como que os cegos usavam computador.
Uhum. E aí era o Lucas, aí ele tava mostrando como que era o computador que ele usava na casa dele, e é por áudio, né? O computador vai lendo a É, tela, não é? isso mesmo. E eu lembro que eu vi aquele vídeo e eu falei assim, cara, não é possível. Ele não tá entendendo as coisas que o computador tá falando. Porque era muito rápido. Tipo, não é igual quando a gente lê um texto, né? Que você coloca na tela do computador um texto e você vai lendo. O computador ele lê muito rápido tudo, não é? Cada linha é tipo em segundos, assim, é um segundo. Não, ele fala, tipo, assim, tem uma comparação que a gente faz, né, que normalmente a gente tá falando a 180 palavras por minuto, normalmente, e esses programas, assim, não é que você seja obrigado, né, mas quando você tá usando isso por muito tempo, você acaba se acostumando a ouvir ele, tipo, sei lá, 600, 700 palavras por minuto, assim, tipo, então é muito rápido. E é tipo 5 vezes o que a gente ouve normalmente, ou estaria acostumado, né? Sim. E aí eu achei aquilo bem da hora, assim. Eu falei, caramba, cara, é muita coisa. É, eu, não, eu ficaria doido, eu acho, né? O computador lendo o negócio muito rápido. Mas aí passou, eu vi esse vídeo passou. E aí, anos mais tarde, né, em 2015, a gente teve um. A gente tem um conhecido em comum, que é o Daniel Fará, que é de São Paulo. Ele tentou fazer um aplicativo ou um site, na época, se eu não me engano bem, que era para xadrez para deficientes visuais, para ajudar cegos assim com aprendizagem, com prática de jogo. Não foi para frente, mas eu lembro que ele fez uma reunião em São Paulo e chamou várias pessoas, vários deficientes visuais que jogavam. E aí o Lucas tava, né? E Foi esse dia, na verdade, que eu voltei a jogar xadrez, foi por causa desse evento do Daniel. então, e aí para ajudar também a gente tinha um seguidor em comum nas redes sociais ali que eu via sempre ele dando RT no Lucas, no Twitter, né? E aí eu falei, Uhum. cara, eu te acompanho, eu meio que te acompanho, né? Já vi um vídeo, eu sigo um cara que sempre te dá RT e tal, e a gente começou a conversar, foi naquele dia, né? 2015 isso. Foi isso, foi 2015. E aí, a partir daquilo, a gente conversa meio esporadicamente, né? Eu sei que o Lucas chegou a jogar uns torneios recentemente, a gente tem alguns jogadores que são mais ativos, né? O Lucas não. Ele não tem rotina de torneio nem nada, né? Você participa quando dá, não é isso? Agora, assim, como eu tô morando em São Francisco, a gente tem um clube lá, porque antes disso eu tava morando em BH, então em BH, tipo assim, o ritmo de torneio era muito menor, então eu tentei jogar um torneio, eu joguei um torneio por ano, né, então se você for pensar ali de 2015 até 2018, eu joguei um torneio por ano, assim, que eu realmente comecei a me dedicar no xadrez, foi agora em 2019, a gente vai chegar nos motivos pelo qual só foi agora, mas aí em 2019 eu consegui jogar uns 3, 4 torneios, 2020 não aconteceu, né? E Uhum. aí eu quase não joguei nada. Mas é que lá em São Francisco tem um clube, né? Então eu consegui jogar vários torneios desse clube. Falar um pouquinho aqui do convidado, quem quiser pegar essas informações, exclamação convidado aí pra saber um pouquinho do Lucas, mas a gente vai desenvolver esse papo aqui. Só que pra resumir um pouco, o Lucas ele tem 29 anos, eu até me surpreendi, descobri que ele é mais velho que eu tenho 28, eu achei que ele era mais novo, ou mesma idade, mas é um ano, tá quase ali, né? Tá junto, tá junto. É, o Lucas ele joga xadrez mais como um hobby, disputa alguns torneios, mas na realidade ele tá falando de São Francisco, né? Ele vive em São Francisco, que é nos Estados Unidos. Ele é engenheiro de software do Google. Isso. Então, por exemplo, aquelas coisas quando você tá conversando com alguém, assim, aí você fala, cara, eu queria comprar esse Nike aí do Neymar. Aí você abre uma página e de repente o Google tá te mostrando só anúncio de Nike com a foto do Neymar. É o Lucas que faz isso, ele fica ali programando o algoritmo. Quando você fala que, Que pô, isso? aquelas coisas que você fala assim, pô, mó fome, queria comer uma comida japonesa. E aí entra no Instagram e só vem anúncio de comida japonesa. Quem faz isso aí é o Lucas. Ele tá ali com o algoritmo, tá. Se você tiver problemas com dados pro Google, provavelmente ele tem uma parte de culpa. Então. Não, eu sou a solução, cara, por causa que hoje em dia, na verdade, embora eu já tenha trabalhado no serviço, no algoritmo de busca, né, que é quando você faz, de fato, digita uma coisa lá, daí a gente organiza as páginas para retornar os resultados. Hoje em dia, na verdade, eu trabalho nos softwares para tornar eles mais acessíveis para vários tipos de tecnologia assistiva. Então, por exemplo, esse programa que a gente estava discutindo antes ali, o leitor de tela, ou, por exemplo, permitir que as partes ali do computador você consiga colocar magnification lá, tipo, você pode aumentar as coisas da tela, então tem várias tecnologias que vários tipos de pessoas com deficiências diferentes usam, né, e aí os softwares têm que ser desenvolvidos pensando nisso, então na verdade o meu trabalho hoje em dia é mais desenvolver esse tipo de software. Ah, entendi. Tirou o corpo fora, né? A gente vai ter que deixar Sim, passar. não, sim, tô fazendo a minha parte, né. O cara saiu fora, falou, não, não tem nada a ver com isso, é outra pessoa que faz isso aí.
Porque o pessoal já tava aqui. Porque o pessoal já tava falando aqui, então ele que é o responsável por eu ver o Evandro o dia inteiro no YouTube, em todos os anúncios do É, YouTube. mas você sabe que uma vez eu fiz uma mudança pro YouTube, né? E eu nem sei o quanto que eu posso falar sobre isso, mas assim, eu fiz uma mudança pro YouTube que a gente media se essa mudança era positiva ou não pelo número de horas que a gente acrescentava das horas assistidas, que é uma métrica que a gente usa para saber se a coisa está funcionando ou não. E aí eu te fiz uma mudança que deu muito certo uma vez, e aí meu amigo falou assim, você está se sentindo bem que agora as pessoas vão assistir mais vídeos de gatinhos no mundo? E aí eu fiquei assim, cara, será que foi isso mesmo? Eu espero que tenha sido vídeo de outra coisa. Porque, obviamente, não, só tem um número agregado, né? A gente não tem as coisas específicas. Ah, entendi. Ah, e aí, Lucas, uma outra coisa que eu ia perguntar, que né, a gente trocou uma ideia antes, mas eu resolvi não perguntar muita coisa, pra não perder a graça também da conversa, né? Sim. No caso, você já nasceu cego ou você ficou cego, assim, depois... Foi mais ou menos, cara, um pouco dos dois, porque assim, eu nasci com o meu olho esquerdo sem enxergar, e o olho direito eu perdi aos 4 anos de idade por descolamento da retina. O engraçado de tudo isso, na minha opinião, é que eu realmente não lembro de nada. É, Antes de você ser tipo, cego. porque, exatamente, por causa que eu enxergava antes, eu, eu, eu vi as cores, né? É, e, enfim, eu não consigo lembrar disso agora. Hum, entendi. É, porque a gente tem um enxadrista, né, que sempre jogou vários torneios, ele chama Roberto Carlos Engles, não sei se você já ouviu falar dele. Conhece? Ele provavelmente ele é do Brasil, um dos jogadores cegos mais fortes que a gente tem. Sim, durante muito tempo ele era super ativo, assim, em torneios abertos, mas uma vez me contaram que ele, né, isso eu não sei, eu acho que é porque já me fala, mais de uma pessoa já me falou isso, ele enxergava e um dia ele sofreu uma tentativa de assalto, e aí ele levou um tiro, assim, que deixou ele cego. Eu acho bem provável, entendeu? Porque isso é uma coisa que eu acho engraçada. A maioria dos jogadores muito fortes de xadrez que a gente tem aqui no Brasil, não é o caso da Índia e da Rússia, por causa que eu fui atrás para tentar entender um pouco. Porque qual que é a principal dificuldade que a gente tem hoje em dia de ter um jogador forte de xadrez que seja cego, né? Não é porque essa pessoa não tem a mesma capacidade mental, porque tem. Porque a gente tem, por exemplo, exemplos aí de MI e tem até um GM que é cego, né? Qual é o No GM? mundo. Como é o nome dele? Maxim Tasbir. Ah, esse Tasbir, ele é cego? Pelo que eu já. Ele participou de uma. Se ele não for cego, ele é muito baixa visão. Tem um Ah, outro não sabia, MI. Marcin Tasbir, né? Acho que ele é turco ou É, tcheco? aí é Ele é uma boa turco. pergunta. Aí tem os dois MIs que eu sei que são cegos. Um se chama Yuri Meskov, ele é o treinador da Rússia, do time da Rússia, e o outro se chama Daniel Puvet, e eu acho que ele é da Venezuela. Ah, sim, esse eu conheço de nome, Puvete Marinho, ele é venezuelano, sim. E eu sei. Eu acho que eles são. Tem bem pouca visão, tá? O Daniel talvez ele enxergue um pouquinho. E eu acho que faz toda a diferença, na verdade, quando você enxerga um pouco do que não enxergar nada. Porque a maior dificuldade é você realmente ter os materiais de xadrez de uma forma que você possa acessar, né? Ah, é aí que faz diferença, então. Não é tanto na hora de jogar. Não, não é na hora do jogo. Na minha opinião, é na hora do estudo. Então, por exemplo, eu gosto de contar essa história porque, tipo, por muito tempo eu não tinha um lugar para poder estudar tática. Então, o que eu fazia? Eu falava pro Daniel me passar, assim, passa 5 exercícios de tática aí por dia, alguma coisa assim, que eu vou fazer, né? Só que, cara, isso não funciona, né? Porque uma hora você tem que conseguir estudar sozinho e tal, você às vezes quer tática. Então, eu já fiz algumas coisas. Por exemplo, como eu mexo com programação, essas coisas, eu trabalhei um tempo junto com o cara do Chess Tempo, para tornar o site, a gente consegue pelo menos jogar as táticas do site agora com o leitor de tela. Isso demorou um certo tempo para ficar pronto. Então, você fala assim, você está jogando xadrez há tanto tempo, não melhorou assim. Cara, mas se você parar para pensar, de 2015 até 2018, eu estudei quase nada, tipo, né, porque não tinha exatamente o acesso. Aí as coisas começaram a mudar, tem essa da tática e tal. E recentemente, isso é uma coisa que eu quero publicar. Eu escrevi um software que ele pegava um livro de xadrez e ele extraía as posições das táticas desse livro e gerava um PGN. Porque o PGN, como ele é texto, a gente conseguia ler, né? Eu consigo ler, porque ele não é mais uma imagem da posição. E Ah, aí eu você estou leu pelo adaptando FEM? É pelo FEM da posição? pelo FEM. Uhum. Ah, certo.
E aí eu leio pelo FEM, e aí a gente consegue ter em formato texto, né? Porque senão a gente teria só em formato imagem, que esse que é o maior problema, você tem quase tudo em formato de imagem. E aí eu escrevi um software que extraiu várias posições de um livro, e agora eu tô estudando, que é um livro chamado The Woodpecker Method. Tô Você conhece ligado, tô esse livro? ligado. É, não li, mas eu tô ligado e tem um pessoal que gosta. Tem um treinador brasileiro, o Álvaro Aranha, ele gosta muito desse livro. Eu tô gostando muito também. Ele tá no Chessable também. O pessoal é muito mais fácil usar pelo Chessable do que usar pelo livro. E basicamente a ideia é você pega um conjunto de táticas, resolve esse conjunto, depois você repete o mesmo conjunto. E a ideia é você meio que absorver ali o padrão do negócio. Eu tô fazendo. Então, de fato, agora, começou isso no ano passado, é a primeira vez que eu estou realmente conseguindo resolver táticas. E então, eu acho que isso é muito legal, porque antes eu realmente não tinha oportunidade de estudar xadrez e agora, a partir ali de 2019, 2020, que as coisas começaram a mudar mesmo. Cara, mas é da hora que aí você fez esse contato com o Chess Tempo. Eu acho que eu até me lembro vagamente na época de você falando alguma coisa assim no Twitter ou alguma rede. E agora isso tornou mais acessível pra uma galera, então, fazer tática, né? Pelo Chess Tempo. Com certeza, porque um dos meus interesses, tipo, não é tipo, eu consegui fazer sozinho, sabe? Mas é tipo assim, o que, que eu posso fazer para poder que outras pessoas sigam aí o mesmo caminho, entendeu? Aham. Falaram aqui que o meu áudio tá baixo, sério? Deixa eu ver se. Eu acho que tá bom aqui, mas se vocês acharem que tá baixo, eu, eu mudo. E, tipo, com quantos anos que você aprendeu a jogar xadrez? Eu ganhei um tabuleiro do meu pai quando eu tinha mais ou menos 6 ou 7 anos de idade, e ele me ensinou a mexer as peças. Eu não lembro nada, assim, de como é que era o jogo e tal, mas eu lembro que quando eu tava mais ou menos na sexta série, a gente fez como se fosse um torneio da escola, e eu ganhei o torneio da minha escola, agora eu não sei te dizer tipo, se era minha série ou duas séries, eu não tenho essa lembrança. E eu ia jogar num torneio entre escolas, Segunda série, e mas aí aí isso você já era cego, então. já era cego, na sexta série, na verdade. E eu ganhei ali o torneio que a gente tinha feito da minha escola, que eu não consigo lembrar se era da minha sala só ou mais salas, mas era para ver quem que ia jogar nos campeonatos de xadrez entre as escolas. E aí surgiu uma complicação que falaram que eu não podia levar meu tabuleiro adaptado, né? E hoje em dia a gente sabe que isso não é. Isso é ok, isso é uma regra da FIDE, que você pode levar um tabuleiro adaptado para qualquer tipo de torneio. E aí, enfim, não deixaram, né, eu levar o torneio, e minha mãe disse, eu não lembro agora direito disso também, mas ela disse que isso me deu uma desanimada com xadrez na época, e eu nunca mais, assim, realmente pensei em jogar e tal, até surgir essa ideia com o Daniel depois, que ele falou assim, me fala que você já tinha jogado xadrez, eu falei, já tinha jogado, e aí ele falou assim, por que você não tá pensando em voltar a jogar? Aí foi realmente agora, só no final de 2015, que eu resolvi voltar a pensar em jogar. Cara, mas aí você vê, né? A gente, tipo assim, eu como jogador, enxadrista e tal, às vezes a gente fica discutindo umas coisas que eu acho que são importantes no xadrez. Por exemplo, que os torneios são caros, que pra maioria das pessoas não é acessível. Mas aí você contando a sua história, né? Tipo, você desanimou e parou de jogar por muito tempo porque não podia levar o tabuleiro, né? É uma questão básica de acessibilidade, assim, que a gente nem passa pela Sim, nossa cabeça em torneios ou em clubes. É, imagina que. Imagina que, não sei, tem um menininho que é cego, quer aprender xadrez e ele chega no clube da cidade dele, mas não tem um tabuleiro adaptado. Deveria ter, né? Um ou dois, não sei, algo deveria ter. assim. Ia... Eu acho que seria legal, entendeu? Porque, primeiro, que eu acho que é um jogo muito acessível, dá pra gente jogar de forma igual. É o que eu sempre falo para as pessoas, eu acho que a gente tá num momento que a gente consegue jogar de igual para igual, a gente só não tá numa situação onde o estudo está de igual para igual. Mas o jogo em si ele está de igual para igual e eu acho muito legal que a gente tenha. Porque se você parar para pensar, isso foi uma frase que eu inventei, vou escrever ela em algum lugar. Mas se você parar para pensar, o xadrez é um dos únicos lugares que eu conheço onde a cegueira ela é vista como um sinal de força, não como um sinal de fraqueza. Se você parar para pensar, tipo assim, um jogador que está jogando às cegas, tipo, a gente sempre fala assim, o cara tá com 5 partidas às cegas, entendeu? Tipo, 5 partidas sem ver nada, tudo com o poder da mente ali, por assim dizer. A gente vê isso como uma admiração, a gente não vê isso como uma coisa tipo, putz, que saco, né? Tipo, tá jogando ali às cegas. Não, é realmente uma coisa que a gente vê como um jogador forte, que ele consegue calcular muito na própria cabeça, né? Cara, isso é verdade. E é por isso que me fascinava, assim, quando eu era criança, que eu ia e eu via o Engles jogando, né? Que aí eu pensava, mano, eu jogo com os meus amigos às cegas, tá?
mas a gente joga super de boa, super relaxado, e quando chega nos finais, assim, já começa a sumir a posição da cabeça. Aí eu via o cara jogando a partida inteira às cegas, com pressão de tempo ainda, e partida de torneio, eu pensava, putz, eu ia entregar todas as peças se eu tentasse fazer isso. Pois é, tem uma dificuldade muito grande, porque assim, jogar xadrez sendo cego e jogar às cegas, obviamente, é um pouco diferente, né? Porque quando a gente tá jogando às cegas, de fato, você não tem um tabuleiro, que você não pode ver nada, mas quando você não enxerga, né? A gente usa um tabuleiro especial, né? Isso, o pessoal tá Até tem perguntando ele aqui no chat, inclusive, do tabuleiro adaptado. Será que você consegue ver aqui, ó? O tabuleiro é assim, ó. Aí, ó. Não, tá legal. Dá pra pessoal ver na câmera. Vocês estão vendo aí, galera, que o tabuleiro, ó, as casas, elas têm. É relevo ou são furos? E você tem furos em todas as casas para a peça poder encaixar, né? Então, você pode ver aqui, tá de ponta cabeça aqui quase meu tabuleiro e as peças não caem, né? E a ideia aqui é que as casas negras são mais altas do que as brancas, então você consegue saber as casas brancas e negras. Aqui você pode ver das casas brancas para as casas pretas é um degrauzinho. Exatamente. E você tem aqui também no topo das peças das negras, né? Você tem um pontinho para mostrar que essa é a peça negra e a branca não tem. Então, se você está com uma dúvida de como que é a posição ali e tal, você toca, né, para você ver o que está acontecendo. E eu acho que aqui que tem uma diferença grande de quando você está jogando em xadrez sem enxergar e quando você está vendo, porque a visão, ela é muito útil para você bater o olho e meio que, tipo assim, analisar um padrão, ou você bater o olho e ver, tipo ali, o formato da posição. Porque quando você bate o olho na posição, duvido você fica pensando assim, peão F7, sei lá, cavalo F6, não, você bate o olho e fala assim, é isso ali, se você precisar falar depois onde que o peão tava, você consegue, mas você não tá pensando nessa ideia de F7, cavalo F6, tá pensando na ideia de como que tá o desenho ali das peças no tabuleiro, né, tipo, como tá a disposição espacial da coisa. E eu acho que a visão é muito rápida para você obter esse tipo de informação, enquanto o tato, ele é muito demorado, você encosta, aí você tem que meio que checar ali uma coisa e outra tal. Por isso que eu, Lucas, agora isso é uma coisa particular minha, não é, eu acho que é uma coisa que todas as pessoas cegas que jogam xadrez fazem, mas uma coisa que eu faço eu tento o máximo que eu posso não encostar no meu tabuleiro, que é tipo, eu tento sempre manter a posição na minha cabeça. Porque você acha que na hora que você toca, assim, aquilo pode mais atrapalhar do que ajudar, às vezes? Eu acho que sim, porque às vezes você fica muito focado em ver onde que tá cada coisa ali e tal. Então eu gosto de assim, só esqueci, eu encosto ali meio que pra ver onde que tá a peça, mas eu não fico tocando o tempo todo, tipo, eu boto o dedo e falo assim, qual que é a diagonal do meu bispo? Será que ele tá atacando alguém? Não, isso eu faço tudo na minha cabeça. Agora, aí você sabe me dizer assim, se por exemplo, quando você tá tocando as peças pra montar, pra revisar como que tá a posição na sua cabeça, o que você enxerga é tipo uma visão plana do tabuleiro, assim, ou meio que um 3D, assim, um negócio... Cara, eu achei essa uma pergunta muito boa. Não, eu achei essa pergunta muito boa. Primeiro porque eu não sei como vocês imaginam. Então é muito difícil eu falar assim, será que é muito diferente? Mas assim, uma coisa que eu notei, por exemplo, o meu rating feed aqui do Brasil vai estar mais baixo, acho que vai estar com por volta de 1430, 1450. Nos Estados Unidos, eu não sei, porque a gente estava no metade de um torneio de quase 8 rodadas, e quando meu rating fosse publicado, eu acho que eu ia para 1500 e pouco, foi o que o pessoal do... Então assim, o meu rating, de fato, ali, o feed é mais ou menos, vamos dizer 1500, ali mais ou menos o nível, uma média. Uma coisa que eu acho que é diferente de eu, entre as outras pessoas, eu encontrei raros jogadores de 1500 que conseguem, por exemplo, jogar uma partida inteira só de cabeça que nem eu jogo. Não tô falando que não exista, mas eu tô falando que é mais raro. E eu fico pensando se isso é tipo... porque eu tive que me forçar muito a fazer isso o tempo todo, ou alguma coisa assim, né? Uhum. Mas então muitas vezes você vai no torneio e você joga uma partida inteira e você nem toca no seu tabuleiro, ou não? Não, eu só toco no meu tabuleiro para fazer o lance ali, porque eu sou obrigado, né? Fazer o lance, né? Tá, mas só na hora de fazer a jogada. Então é mais ou menos tipo como se fosse igual a gente faz, assim, você pensa sem mexer nas peças, na hora que você toca é pra jogar. Isso. Entendi. Eu faço normalmente isso. O pessoal perguntou sobre o tempo também, aí no caso, eles usam um relógio que você coloca um fone de ouvido no relógio, né? Cara, isso foi muito interessante, porque olha só uma outra coisa que eu acho que também dificulta o acesso, né? Esse relógio que o Renato está comentando, se chamava Caixa, né? Esse relógio. E eram feito por um cara lá na Espanha, só que eles, assim, não aceitavam cartão de crédito, não aceitavam nada, tipo, você tinha que fazer uma transferência bancária super complicada lá, e aí eles te mandavam e tal.
Eu nunca tinha conseguido acesso a esse relógio, e tinha poucas pessoas, a minoria dos jogadores cegos tinha esse relógio, que era bem difícil conseguir acesso a ele. Agora, tem um relógio famoso, que é o DGT, né? Aquela que faz o tabuleiro também. Aí tem um relógio chamado DGT Eco. Eles lançaram uma versão do relógio, tem um, o relógio se chama DGT 3000, e eles lançaram agora a versão desse DGT 3000 que fala. Aí você coloca um fone, ele tá até aqui do meu lado, assim, o relógio, deixa eu pegar ele aqui, mas você coloca um fone e você escuta, né? O que tá sendo... Sim, aí quando você faz o lance, ou o adversário faz, ele avisa quanto tempo você tem e quanto tempo o adversário tem, né? Então assim, o relógio é bem parecido, deve dar pra ver aqui. É igualzinho o DGT 3000, que é o modelo mais popular, eu acho, do DGT, que todo mundo tem. A única diferença, não sei Eu se não vai dar tenho, pra ver mas aqui todo na mundo câmera, tem. mas aqui a gente tem 5 botões agora em braille, né? Que são de A até E, que são esses os botões que você aperta agora quando o fone está conectado. Você aperta o botão e escuta quanto tempo você tem, quanto seu adversário tem. Uma coisa que me irrita nesse relógio, cara, é que ele fala assim: 1 hour, 30 minutes, 30 seconds. É tipo, muito lento, cara. Se você tá jogando, por exemplo, você tem 1 minuto no relógio, isso aí você já perdeu 5 segundos, cara. Tipo, então, eu acho que isso foi Sim, um erro, assim, sabe, você tá com pouco tempo no relógio, você não vai olhar o seu tempo. sim. Cara, e você jogou torneios nos Estados Unidos, né? Os torneios que você jogou eram com delay? Cara, não. Lá a gente tá jogando, por causa que a maioria do relógio da galera era analógico, então a gente tava jogando com 2 horas para cada jogador. E quem Analógico? Não, peraí, tem. você tá jogando nos Estados Unidos e os relógios são analógicos, não é digital? Cara, olha só, a maioria dos relógios digitais são das pessoas que levam, mas quando você emprestava o relógio do clube, é analógico. Pelo amor de E tem um Deus. motivo para isso. Olha a situação da Não, é maior exato. democracia do mundo. Impossível. Como assim? Você vai jogar aqui na O, escola o, de xadrez de Osasco, não tem relógio analógico mais, a gente joga só no digital. Como assim? cara, o Osasco tá melhor do que os Estados Unidos, Pelo cara, amor de nesse Deus. sentido. É o que eu falo. Mas, não, mas é que o clube lá, uma coisa que eu acho muito doida, esse é o clube mais antigo dos Estados Unidos, né? Ah, o É de São o de São Francisco? Francisco. É, Achei que devia ser o eles. Marshall, lá em Nova York. Cara, então pera. Não, não, mas eu tô Alguém olha na chutando. Wikipedia pra. Mas tô só Não, chutando. é por causa que agora que você falou, eu não sei se ele é o mais antigo dos Estados Unidos ou o mais antigo da costa oeste, que é tipo outra divisão arbitrária, só pra falar que o negócio é o mais antigo. Ah, tá. Mas ele existe acho que, desde 1870 e poucos, assim. Ah, boas chances então, boas chances. E aí, por exemplo, uma coisa que eles se orgulham muito é tipo assim, essa mesa aqui é, sei lá, de 1910, e tal campeão mundial já jogou aqui, entendeu? Tipo, que eu acho uma coisa bem legal, assim, uma forma de respeito, assim. Se eu Uhum. não me engano, quase teve 6 ou 7 campeões mundiais que já jogaram lá. É bem legal isso. Murphy já jogou lá? Acho que não, porque ele é de 1870 e o Murphy parou em 1859, né? É, 57. mas aí você perguntou do tempo, né? Então a gente joga com 2 horas ou a gente joga com Fisher Increment, né? Que é Certo. 1 hora para cada jogador com 30 segundos de acréscimo. É, porque explicando pra galera aqui, o Foguinho chegou aí, o Eduardo Pimentel chegou atrasado, ele que tinha sugerido, né? E ele fez a pesquisa e falou que realmente o Mechanics Institute Chess Club em San Francisco é o mais velho dos Estados Unidos mesmo, é o mais antigo. E foi criado, acho que em 11 de dezembro de 1854. Alguma Ô, coisa louco, assim. é Sim. antigo. É, bem antigo. Então, pra explicar pra galera, nos Estados Unidos, eles têm um sistema diferente. O pessoal que mede as coisas em pés, milhas por minuto, sei lá, tudo. É o inferno, isso é o inferno. Pra não ter que fazer igual os outros, né? As outras coisas, eles têm um sistema de tempo que chama delay. Esse delay, ele não tem acréscimo. Como que funciona o delay? Eu joguei lá em 2015, né? Tive que me adaptar rápido a esse ritmo de jogo. Você tem 2 horas pra partida. Aí seu adversário faz um lance e aciona seu relógio. O seu relógio ele fica congelado por 10 segundos. Se você fizer o seu lance nesses 10 segundos, você não perde nada do tempo. Agora, se você pensa esses 10 segundos, o seu tempo começa a correr. E esse tempo não volta mais. Então, tipo, quando você tem 1 minuto na partida, não existe essas coisas que a gente faz aqui de dar 2 cheques pra ganhar acréscimo. Pra ganhar acréscimo aí você pensa, não, é 1 minuto até o fim da partida. Aí você tem que jogar no delay. Se você tem 15 segundos no relógio, você vai ter que jogar no delay dos 10 segundos pra não perder no tempo. Não sobe o tempo, ele não sobe, ele só fica congelado. O que eu imagino que pra alguém que é cego deve ser horrível, né? Se você jogar nesse ritmo.
No geral, assim, qual que é onde eu acho que tem uma desvantagem, né? Porque como você tem que tocar no tabuleiro, você tem que tirar a peça ali do ponto, da onde tá perfurando, né? Não perfurando, mas encaixado e encaixar no lugar. Pra gente fazer o lance, demora um pouco mais. Então, por exemplo, ritmos de jogo muito rápido, por exemplo, eu não jogaria um torneio de Blitz. Eu jogaria 15 mais 10. 15 mais 10 eu tô bem confortável jogando. Mas 15 mais 10 segundos de incremento. Porque delay, cara, nesse sentido você fica na desvantagem se você tem que tocar, encontrar a peça e mexer, entendeu? Então, não que eu não acho que as pessoas não possam jogar. Acho que por exemplo, às vezes eu jogo umas coisas um pouco mais rápido na internet, mas daí eu não tô usando tabuleiro, só porque eu só digito o lance, né? Tipo, é direto, né? Ah, sim. Você vai por comando, né? Por comando, porque eu só digito a casa de origem e casa de destino. Ah, Então, entendi. aí é mais rápido. Ah, legal. É, porque eu lembro que uma vez eu joguei o Millionaire Chess em Las Vegas em 2015. Aí eu vi uma partida daquele do Sevian, tá ligado? Samuel Sevian. Sim. Ele jogou tipo uns 20 lances contra o cara nos 15 segundos com delay. Ele tava dando mate no cara e aí ele não parava de dar cheque, de atacar e tal, e tinha que calcular tudo em 10 segundos. Era uma loucura. Aí você falou: às vezes o relógio ele vai te falar o tempo e já leva 10 segundos, né? Pra falar o tempo. Caiu seu É. tempo nessa hora, então. Por isso que Não, mas meio sabe o covardia, né? mais doido, cara? Antes, assim, a minha vida inteira eu sempre jogava pedindo, eu tinha que pedir pro árbitro o meu tempo e só no meu tempo. Tipo, na minha vez eu posso pedir meu tempo pro árbitro. Esse relógio que eu mostrei para vocês aí agora, ele foi lançado, essa versão que fala aí, né, que dá para comprar com cartão, que você consegue comprar, setembro do ano passado, de 2020. Então, teve uma amiga minha que veio da Alemanha agora, e trouxe para mim. Então eu nunca joguei num torneio com esse relógio. Nunca joguei num torneio onde eu podia escutar meu próprio tempo. Eu tinha que pedir para alguém. Perguntaram aqui se no Chess Tempo tem algum tipo de comando pra tornar acessível por voz. No chess.com, pra você jogar por voz, assim. Ou Cara, no pra chess.com ouvir os não. lances, sei lá, essas coisas. Infelizmente o chess.com não. Eu já reclamei com isso. Esses dias até eu não sei se ele é o CEO do chess.com, que é o Danny Ranch, né? Acho que ele Ele me é. respondeu lá. Ele me respondeu no Twitter, porque eu já enchi o saco um monte. Falei assim, quando que o chess.com vai ser acessível, não sei o quê. Daí ele falou assim, coming soon, we are working on it. Assim, o que é melhor que nada, né? Mas assim, eu só jogo no Lichess por causa disso, porque o Falaram Lichess aqui eu no consigo chat que jogar. no Lichess tem. O Lichess eu consigo jogar. E aí, a galera que acabou de comentar que engenheiro de software do Google não é pouca coisa, né? Aí, cara, você pode falar dessa parte também. Como que você caiu na programação, assim? Foi bem interessante, porque na verdade no ensino médio, acho que toda a minha vida, quando eu estava crescendo, eu tinha um suporte da minha família que eu ia fazer direito, o que era uma coisa bem legal, assim, tipo, porque, então, assim, brincadeiras que a minha família fazia, que eu achava, se você parar pra pensar, são coisas legais, né, que, tipo, não, porque o Lucas vai ser um grande juiz, o Lucas fala muito bem, não sei o que e tal, então, eu achava legal esse suporte que eu ganhava da minha família, tios, tias, meu pai, minha mãe, só que no ensino médio eu comecei a participar junto com um professor de matemática, que ele estava desenvolvendo um sistema para poder ensinar gráficos e geometria para alunos cegos. O nome desse professor é o professor Rubens, né? E ele desenvolveu esse sistema chamado multiplano, que a ideia é você tocava uma espécie de tábua, que nem o tabuleiro aqui, cara, parece que o tabuleiro de xadrez, só que uma grande tábua, onde você vai colocando pinos e você vai interligando com esses pinos os elásticos, assim, para você saber as formas geométricas e conseguir estudar matemática. Obviamente é um pouco mais complicado que isso, mas em resumo era isso. E eu comecei a estudar junto com ele algumas coisas de matemática, só que ao invés de estudar coisas da escola, a gente começou a estudar coisas para a Olimpíada de Matemática. E aí eu comecei a gostar de matemática, ele falou assim, por que você não pensa em fazer uma coisa na área das exatas? E aí, assim, por ter conhecido esse professor, ele ter me mostrado várias coisas de matemática, que eu comecei a gostar, eu comecei a gostar de exercício de Olimpíada, essas coisas assim, eu falei, cara, tá aí, aí eu comecei, me interessei por ciência da computação, e eu fiz ciência da computação, e aí as coisas deram bem certo, assim, pra mim nessa área, sabe? E foi, tipo, acontecendo, assim, só foi melhorando, aprendendo e foi parar no Google. Cara, uma coisa que eu acho doida, assim, por exemplo, quando eu pego uma coisa, eu falo assim, beleza, como é que eu fico bom nisso, sabe? Então, por exemplo, xadrez. Xadrez, cara, obviamente, queria ser. O meu objetivo em 5 anos eu quero chegar em 2.000 de rating. Esse é o meu objetivo. 5 anos a partir daqui, fazer o compromisso, eu quero chegar nos 2.000. Vai ficar Eu acho que registrado dá. isso, hein? A gente vai te cobrar Não, daqui a pode. 5 anos.
Cara, mas assim, e aí, só que teve muita coisa que já me fez quase desistir, assim, porque era muito difícil achar os materiais. Agora, de fato, que as coisas estão melhorando. Cara, eu vou te contar uma história sobre finais, rapidinho, Pode falar, pode. que Oi. eu queria estudar finais, né? Porque eu não sabia absolutamente nada de finais. E aí a galera falava muito bem desse livro, do livro The Sealman's Complete Endgame Course, né? Que é o livro de finais do Jeremy Sealman. E ele se separa por rating e tal. E eu descobri que os caras tinham feito esse livro em braille, na Inglaterra. Eu Caramba. falei, pô, que massa, cara. Um livro de xadrez em braille. Finalmente vou ter acesso ao material, né? Comprei o livro. Cara, em inglês, isso foi em 2017, eu nem morava nos Estados Unidos ainda, morava aqui no Brasil. Por exemplo, como é que funciona o Braille, né? Você escreve letra por letra, né? O Braille é um alfabeto, não é um idioma. Então, por exemplo, se você vai escrever uma palavra, sei lá, xadrez, você escreve XADRZ, você escreve letra por letra, né? E você tem os códigos ali para poder escrever. E o problema disso é que o Braille ocupa muito espaço, porque o Braille, enfim, deixa a folha ali mais gordinha, ele só tem um tamanho que não é muito pequeno, então ocupa muito, muito espaço o Braille. Em inglês, eles inventaram um negócio chamado Braille contraído, que ao invés de você escrever uma palavra inteira, você usa símbolos para contrair as palavras em palavras menores. Então, por exemplo, em inglês você escreveria about, A-B-O-U-T, em inglês você tem um símbolo que é AB, para você dizer que essa palavra é about. É, igual a gente Em escrevia no inglês, MSN, então, só que em braille. cara, só que agora, porque esse foi um exemplo, mas piora muito porque agora, por exemplo, você tem vários símbolos em inglês, por exemplo, que se repetem muito, por exemplo, sei lá, Asian, able, A-B-L-E, sei lá, city, sei lá, Satan, tipo, sei lá, palavras que, fonemas que se repetem muito, eles inventaram novos símbolos para representar essas coisas, ou seja, no final das contas, é como se você tivesse um alfabeto agora de 300 e poucos símbolos. É quase como se fosse japonês, cara, o negócio. Tipo, não é Falaram que mais é tipo inglês, assim. kanji, falaram que é tipo É kanji. tipo, cara, é exatamente isso. É como se fosse kanji em braille para você ler em inglês. E, obviamente, quando eu peguei o livro, cara, eu não conseguia ler isso, tipo, porque eu não estudei. E aí eu passei, tipo, 2 meses aprendendo a ler braille contraído em inglês para eu poder começar a ler o livro de finais, cara. Então, tipo assim, esse já foi o nível que eu tive que Tipo, chegar já para foi Hercúleo o conseguir. negócio, né? Pra você aprender a ganhar o Não, já, final de rei cara, 2 peões contra rei peão. cara, então aí, tipo, primeiro, aí eu lá, aprendi. Aí, tipo assim, aí o primeiro capítulo, cara, aí, tipo, como que dá mate com dama e rei contra rei? Eu falei, porra, esse eu já sei, cara, tipo, mas aí, enfim, passei pro próximo capítulo e aprendi, comecei a aprender algumas coisas. Mas assim, cara, então, tipo assim, foi difícil, cara, mas o legal é que agora, eu aprendi esse braille contraído, e aí quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu consegui um livro de teoria musical, pra, que era também com braille contraído, daí eu falei, mas agora eu sei ler esse negócio, então foi bem legal. Ah, certo. E aí, já que você falou aí de teoria musical, né? O Lucas toca também, né? Tava me falando que toca piano. Eu faço piano aí já tem uns 3 anos, e eu comecei a fazer aula de canto também no ano passado. O meu objetivo eu quero conseguir tocar e cantar ao mesmo tempo. Esse é o plano, assim, a longo prazo. Mas tocar você já toca bem, já. Já, eu até coloquei esses dias assim, bem é uma definição muito abstrata, mas assim, a gente tem um nível lá que diz o nível de dificuldade das peças, né? Eu toco umas peças até, sei lá, nível 6 ou nível grade 6 ou grade 7, que a gente chama de piano. Pô, massa. E assim, você acha que realmente. Porque eu já vi muita gente falando isso que, por exemplo, você é privado de um sentido, assim, né? No caso, a visão. E aí você acaba usando mais os outros? Ou você tenta fazer o máximo possível dos outros? Tipo a audição, no caso, pra você tocar, pra cantar, acaba ficando mais aguçado? Eu acho uma discussão bem interessante essa, né? Porque normalmente a gente fala assim, mais aguçado necessariamente talvez signifique que você está escutando melhor que as outras pessoas, ou você está com um sentido que é de fato melhor que das outras pessoas. E aí eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que o que acontece é que você acaba prestando mais atenção nesse sentido e por consequência você precisa. Sei lá, cara, tipo assim, tipo, você precisa. Como é a sua única opção, você acaba usando mais sentido, você presta mais atenção nele, sabe? É que você depende mais dele, Então, né? Você depende mais do que a média exato. das pessoas.
Esse negócio do leitor de telas lá que a gente tava conversando no começo da conversa hoje, que ele consegue, tipo, eu consigo escutar as coisas bem rápido. Eu não acho que eu tô escutando melhor do que as outras pessoas, eu só acho que eu tô mais treinado realmente pra ouvir as coisas mais rápido. Ah, entendi. É, porque, cara, eu, por exemplo, já teve várias vezes que eu tentei aprender a tocar violão. É um negócio que não consegue entrar na minha cabeça, né? Eu já tentei aprender 2 vezes na minha vida, tenho uma meta de aprender ainda até o fim dela. Mas eu lembro que meu cunhado que tentou me ensinar, porque ele toca. Aí ele falava, ó, aqui você tem que afinar a corda. Aí, tipo, ele dava um toque e falava, esse som aqui a corda tá desafinada. Esse aqui tá afinado. Pra mim era o mesmo som, sabe? Tipo, é a mesma coisa. Eu Sim. não aprendi nunca a afinar o negócio. E aí eu tocava tudo desafinado, porque eu não sabia afinar e eu não tinha essa audição, assim, que diferencia, sabe? Um detalhe no som. Sim. E. Não, e aí é outra coisa que eu ia perguntar. Isso eu ia perguntar lá no começo, mas eu acabei esquecendo. Tipo, você comentou, até perguntaram de novo aqui, que você perdeu a visão com 4 anos, mais ou menos, né? Foi, isso. E você acha que no começo, assim. Você disse que não lembra nada dessa época de antes, né? Antes de perder a visão. Mas. Não, pior que não. Mas assim, você acha que teve alguma coisa no começo, tipo, de autoestima, assim? Você chegou a ter alguma dúvida, tipo, se eu vou conseguir fazer as mesmas coisas que as outras pessoas fazem? Porque depois a sua carreira, ela tem uma trajetória aí que é bem animal, né? Tipo, você começa a se interessar por Então, exatas, cara, aí vai aprendendo, aí tipo, hoje você é engenheiro de software do Google, assim, que é uma parada bem absurda, né? Mas o começo cara, você isso é uma sabe coisa que foi dizer? muito. Cara, isso eu acho uma pergunta bem interessante mesmo, porque no meu caso, é muito difícil eu saber esse tipo de coisa, porque eu era muito criança, né? Tipo, eu tinha ali 4 anos de idade, né? Então é muito difícil saber ali realmente o que se passava na minha cabeça. Mas uma coisa que eu noto quando eu vejo de pessoas que são mais velhas e às vezes perdem a visão, ou até mesmo pessoas que não viam nada desde criança, né? Mas eu acho que nesse sentido é muito a questão do apoio da família, né? Principalmente quando você é pequeno. Obviamente, quando você é adulto, você vai ter essas dúvidas, sozinho ou não e tal. Mas eu acho que quando você é pequeno, esse tipo de sentimento ele realmente vem externo, né? Do tipo de tratamento que você está recebendo das outras pessoas. Então, que nem eu disse, né? Eu acho que desde pequeno eu sempre recebi um apoio muito grande. Por exemplo, essa história mesmo do xadrez, né? Que meu pai, ele, quando eu tinha ali 6 ou 7 anos de idade, ele ouviu falar que tinha esse xadrez adaptado, ele comprou assim. Porque, se os outros pessoal tá jogando xadrez, também vai jogar, sabe? Então eu acho isso muito legal. Que outra pessoa poderia ter falado, tipo assim, deixa pra lá, né? Não tem como, não acho que vai ter como jogar. E na cabeça do meu pai falou, não, vamos ver se não tem como jogar. E tinha, sabe? Então isso é bem. Eu acho que é bem interessante esse apoio que a gente recebe das outras pessoas, principalmente quando você está crescendo, né? Isso é bem legal porque pelo que você falou aí, além de você ter tido muito apoio da sua família, não teve digamos, a reação deles não foi uma coisa de tipo, nossa. Porque eu acho que deve ter uma coisa assim, a família às vezes quando não sabe lidar e fica muito preocupada com isso, né? E tipo assim, Sim. tem muito medo, tem muita insegurança. E deve ter gente que reage de uma forma tipo, ele não vai conseguir fazer nada mais, né? Não vai poder ter uma vida, entre aspas, normal. E aí é o que você Sim. falou, isso vem do externo e entra na criança, né? Mas pelo que você tá falando da sua família, então teve uma postura muito mais de acolhimento e de não, você vai fazer as mesmas coisas igual todo mundo, né? Isso aí não tem nada a Foi, ver. exatamente. E fez muita diferença, né, pelo jeito. Sim. E aí Não, você. cara, quando eu penso nisso, sim, com certeza fez, assim, foi uma coisa que, porra, valeu a pena demais, assim. Fez bastante diferença, né? O Foguinho tava comentando aí que tem pra quem quiser saber mais da história do Lucas, aí sobre o Lucas, tem um Nerdcast com ele, muito bom. Pode mandar, e disse depois posso mandar o link aqui, aí eu deixei de moderador o Foguinho pra poder mandar o link, pode mandar aí. Perguntaram também se rola jogar xadrez, blitz e bullet no Lichess. Pelo que você tinha dito no Lichess, dá pra jogar, né? Dá. Assim, Bullet, cara, não tem como. Não, bullet nem eu consigo jogar, pô. Eu já não Eu não consigo. consigo, tipo assim, eu não consigo imaginar alguém jogando Bullet lá blindfolded, porque, tipo, as regras seria o que eu estaria fazendo. Blitz, já joguei, mas eu prefiro não, porque eu realmente perco muito tempo ali tendo que fazer o lance no meu tabuleiro, cara. E aí, tipo assim, 5 segundos ali que você perde no Blitz, cara, de 5 em 5, acabou, né? Acabou. Então, o que eu jogo realmente no Elite Chess, eu gosto de jogar 15 mais 10, quando eu quero jogar os jogos mais, É um tempo legal, mais né? rápido.
De 10 pra Que o cima já 15 é mais mais suave, 10. né? De 10 pra Já é mais cima. tranquilo. Sei lá, 10 mais 10 ou 15 mais 10 é o que eu gosto. Quem mandou um salve aí pra você é o Roberto Molina, o MI. Parece que ele te conhece. Ah, pô, um abraço pro Molina. Eu já estudei junto com o Molina. Molina já viu minhas capivaradas. Ah, vocês se conhecem Mas assim, então? tem uma partida minha que o Molina, ele falou assim, não, esse lance aqui não é bom. Daí eu nunca me esqueço que ele parou uns 5 segundos e falou assim, nossa, esse aqui foi um dos melhores lances que você já fez. Eu gostei, né? Eu nunca me esqueci disso. Pô, mas aí, peraí, ficou meio ambíguo, né? Ou dos dois, um. Ou ele parou pra pensar e concluiu que seu lance não era ruim, era bom, ou seus outros lances eram tão ruins que aquele era ruim e ele falou, pô, não, esse aqui é um dos melhores que eu já fiz. Não, é por causa que eu entreguei um peão e aí no começo ele falou assim, não, mas não tem compensação. Daí ele parou um pouco e aí ele calculou assim sozinho e ele falou, ah, legal. E aí, tipo, a gente continuou a análise e deu certo, deu boa. Ah, ele falou que foi numa Dragão, foi um lance um H4, Foi. se eu não me engano. Exatamente isso. Ó, tá com uma boa memória. E, e aí, assim, Lucas, hoje pra você fazer exercícios, se você quiser entrar num site e abrir um aplicativo de táticas, assim, você consegue ler a posição do exercício ou não? Cara, não, né? Tipo assim, só se for realmente o Chess Tempo. Tem uma coisa que eu tô trabalhando agora, recentemente, que é tem um cara que é um projeto de inteligência artificial que eu tô tentando desenvolver, que é o seguinte, a ideia dele ele vai receber uma imagem de qualquer posição e ele vai retornar o FEM dessa posição, de tal modo que eu possa ler essa posição por texto e não por imagem. Então esse é o meu próximo projeto de como avançar o xadrez para deficientes visuais, que é eu quero usar minhas habilidades aí de programação, que é dado uma imagem, ele vai converter essa imagem para um FEM. Ah, é tipo aqueles programas que a gente usa pra converter PDF pra PNG, né? Só que de imagem pra Exatamente. FEM. É a Exato. mesma coisa. Pô, esse seria uma iniciativa que teria um impacto muito grande, assim, né, no mundo inteiro, porque é muita. Deve ter não sei se você já fez uma pesquisa de qual é a porcentagem, assim, dos jogadores de xadrez que são cegos, ou nos países, qual é o que tem mais. Cara, eu não sei qual que tem mais, mas é que eu acompanho bastante os eventos da IBICA, né, que a gente chama, que é o da International Braille Chess Association, que é uma organização filiada à FIDE que meio que rege aí as regras do xadrez para as pessoas cegas e tal. E aí eu sei que tem vários países com vários jogadores, a Alemanha e a Rússia principalmente, e a Índia, né? A Alemanha, a Rússia e a Índia são os países onde eu sei que mais tem jogadores. Ah, tá. E você tem uma porcentagem, assim, um número aproximado ou não? Não, isso eu não faço a menor ideia. Ah, certo. Mas e aí, você acha que a gente consegue resolver uns exercícios aqui na live? Vamos? Vamos, Vamos tentar? eu te falo as casas das peças? Vamos, deixa eu só desmontar aqui meu tabuleiro que estava na posição inicial. O papel que eu estraguei minha câmera aqui, né? Então calma aí, vou abrir Aí. aqui o do chess.com. Você vai abrir e passar o. Eu te falo, pode ser? Fechou. Você me fala as peças, eu volto e a gente tenta fazer junto aí. Eu vou falando em voz alta o que eu tô pensando. Tá. Então Só pra você ver se eu tô muito lento. Pera aí. Só desmontar isso aqui. Tá, vou abrir o modo sobrevivência aqui. Calma aí, deixa eu mudar a cena. Real. Perguntaram como que você suspeita que o cara é engine nos sites online. Você já parou pra pensar nisso ou nunca teve esse caso? Cara, mas é muito mais fácil, né? Porque quando o cara é engine, é pelo tempo de resposta da jogada, né? Normalmente quem Perguntaram tá isso jogando com mesmo. engine, Se é pela pra mim o força dos tempo lances de. ou pelo tempo. É pelo tempo, né? Tipo, assim, obviamente um dia eu vou encontrar algum jogador que é muito mais forte que eu, ele vai fazer vários lances que são muito bons. Cara, mas as férias, eu ganhei 100 pontos de rating, cara. Eu fiquei, às vezes, teve um dia que eu fiquei acho que 10 dias sem perder. Caramba, mas jogando sempre esse ritmo aí de 15 com 10. 15 com 10. Tipo, eu Ah. não sei o que aconteceu. As férias fez milagres no meu xadrez. Ah, e esse ritmo é um ritmo que geralmente as partidas já são mais caprichadas, né? Muito mais, porque é bastante tempo. Dura uns 40 minutos a partida. Dura 40 minutos, por aí. Por aí. É bastante. Ó, vamos lá. Posso falar a posição? Vamos lá. Brancas ou negras? São as brancas que jogam. As Fala aí, brancas, então. as brancas têm rei G1, torre Rei F1, G1, torre F1,
Eu vou te falando quando eu conseguir colocar a peça. Então, basicamente, você fala rei G1. Quando eu falar rei G1, quer dizer que eu coloquei o rei aqui. Você pode me falar a próxima, Tá, eu beleza? posso falar por fileira? Tipo, da fileira 1 até a oitava? Não, pode falar em qualquer hora, qualquer ordem tá bom. Então, Ah, rei G1 tá. por peça é mais fácil. Rei G1, torre F1, Bispo C1, bispo C1, torre A1, torre A1, peão H2, peão H2, peão em G2, G2, peão em B2, B2, peão em A2, A2, peão em C3, C3, peão em E4, peão E4, cavalo D4, cavalo D4. e dama H5. Então, você pode ver que eu acho que essa é uma desvantagem grande, assim, na hora que eu tô fazendo os exercícios e eu vou ler, por exemplo, quanto tempo a gente já gastou fazendo isso, né? É, Tipo, 1 minuto? sim. Então, tipo assim, provavelmente você já calculou a resposta aí. Tipo, É, então isso é uma coisa que eu, por exemplo, como eu demoro muito para montar o tabuleiro, tem dia que eu fico só fazendo tática às cegas também, para não ter que montar o tabuleiro. 8, bispo F8, só um segundo. Bispo F8, rei E8, rei E8, torre A8, peraí, torre A8, peão H7, H7, peão F7, F7, bispo D7, cadê os... Bispo D7, peão C7, C7, peão A7. peão A7, Agora eu não lembro se eu falei todas da primeira fila, vou repetir. Torre H8 foi a primeira, eu falei. foi. Bispo F8, falei. Falta... Uhum. Rei Rei E8, e torre A8. isso. Tá, dama B6, Dama B6, peão C6 peão C6. e peão G6. Então eu vou te falar rapidão em voz alta aí só para confirmar que a gente está com a mesma posição. Tá, Então brancas A2, B2, C3, E4, G2, H2, rei G1, torre F1, torre A1, bispo C1, dama H5, cavalo D4. isso, Acabou. sim. Aí tem torre H8, torre A8, bispo F8, bispo D7, rei E8, dama B6, A7, C7, C6, F7, G6, H7. Isso, jogam as brancas. Vamos ver. Agora que eu vou começar a calcular. Certo. Esse é o modo de sobrevivência do chess.com. Ele começa com alguns problemas simples e depois vai dificultando pelo rating. Vai aumentando o rating do problema. Entendi. Hum. Então, eu acho que eu vou falar em voz alta só pra gente ficar, enfim, se comunicando o que eu tô pensando. Uhum. Eu acho que esse problema é pra dar mate. Eu Será? tenho um feeling. É, ele não Não fala o sei. que é, só tem que dar o lance de brancas aí. Mas assim, ó, só, o primeiro que eu calculei é dama E5. Hum. É cheque, né? Se dama E5, rei D8, dama toma H8. Isso, a ideia é essa, é dama E5 que cai a torre. Ah, tá. Eu achei que tava. Não sei, eu fiquei esperando alguma coisa muito, então. Não, é que o primeiro, ele começa uns problemas mais leves, né? Depois que ele fica um pouco mais Entendi. difícil. O próximo tem menos peças. Aí você prefere fazer sem mexer no tabuleiro, assim. Vamos tentar fazer um só com você me falando das peças.
Tá, vamos lá. E esse é mais simples. As brancas têm. Se você puder me falar, fala todos os peões, aí tipo, todas as peças, tipo, todas de um tipo, entendeu? Ah, beleza. Vamos lá. Brancas, peão em A2. Uhum, Rei B5 e cavalo G5. beleza. Pretas têm peão em A5, peão em F5. Peão em A5, peão em F5, ok. Bispo em F4 e Uhum, e o rei em G7. E jogam as então brancas. é cavalo E6. E depois cavalo toma F4. É, aí é muito mais rápido, né? Tipo, porque aí você não precisa montar o tabuleiro, sabe? É, o próximo aqui é bem simples também, eu vou fazer. A gente vai pro outro. Também bem simples. Vamos dar uma dificultada, né? Senão aqui vai ficar parecendo que é. Vai ficar até parecendo que é marmelada, né? Só passa, Bom, então beleza, vamos achar um. só passa os E problemas o que é pessoal fácil. o pessoal do chat tá vendo a tela do chess.com? Então, eles estão vendo, estão vendo. Tá, Vamos fazer esse desafio com o pessoal também. Depois você escolhe a tela do chess.com, você só fala a posição em voz alta aí, e quem quiser tentar resolver junto com a gente, resolve. seria interessante. Seria Fala aí, pô. interessante. Vamos deixar, tipo, os caras estão ganhando uma colher de chá aí vendo a tela, pô. É, vamos deixar. Achei boa essa ideia. Vamos deixar todo mundo em condições iguais. Todo mundo. Menos eu, que eu tô vendo a tela. Eu posso. Eu sou dono do Você tem canal. que ver a tela. Eu posso ver a tela. Então. Mas eu vou até colocar num problema já um pouquinho mais complicado. Hum, esse aqui ainda não é. Deixa eu ver se. Tá, esse aqui já. É, já tem um problema aqui que não é tão óbvio. Então, a posição é a seguinte, ó. As brancas têm peão em H2, G4, F2, E4, C2, B2 e A2. Uhum. Vou repetir. O Lucas já pegou, vou repetir pra galera do chat. Peão em H2, G4, F2, E4, C2, B2 e A2. Rei G1, torre D1, torre A1. Rei G1, torre D1, torre A1. Dama D6 e cavalo B4. As pretas têm peão em H6, G7, F7, E5, B7, A6. Repetindo os peões, ó. H6, G7, F7, E5, B7 e A6. Tem bispo em G5 e A4. Bispo G5, bispo A4. O rei preto tá em G8, tem uma torre em F8 e a dama em D7. E jogam aqui as pretas. Beleza, então. Posso falar só uma vez aí a posição só pra gente confirmar, então? Uhum. Então, brancas é H2, G4, F2, E4, C2, B2 e A2. Torre D1, torre A1, cavalo B4, dama D6, D de dado 6, rei G1. Isso. Aí negras, H6, G7, F7, E5, P7, A6, bispo A4, bispo G5, dama D7, torre F8 e torre A8? Não, torre F8 e rei G8 só. Não tem torre em A8. Tá, beleza. Por causa que ele tem dois bispos também, né? Isso. Exatamente. Beleza. E Vamos jogam as pensar agora. pretas. Joga as pretas? Isso. Nessa posição jogam as Peraí, pretas. deixa eu virar o tabuleiro na minha cabeça. Você é igual o pessoal aqui do canal. O pessoal do canal, se eu colocar a posição no ponto de vista das pretas e jogam as brancas, ninguém consegue calcular. Não, mas é que você falou brancas primeiro, daí eu montei o tabuleiro nessa posição, mas eu acabei de girar aqui na minha cabeça o tabuleiro. Ah, justo. Tá bom. Deixa eu pensar aqui, hein? Aí, esse problema ele não é tão óbvio, não, porque eu aqui ainda tô calculando como que é a resposta. Pra falar a verdade. Sabe, tipo assim, acho que o primeiro lance que eu calcularia é dama toma G4?
É o Só porque primeiro cálculo parece que eu um. também. Vou até deixar o pessoal ver aqui. Mas é o que eu calcularia também. Mas e depois? E depois, né? Porque. É. Pronto, já deixei o pessoal ver um pouco, vou tirar de novo o tabuleiro. Senão fica muito fácil, fica muito boi. E aí, alguma sugestão? Só, a dama toma G4, rei F1. É, acho que Se. sim, né? Acho que é isso. É, por exemplo, se dama toma G4, rei F1, dama H3. Mas aí volta, rei G1, por exemplo. Eu acho Então, dama que. toma G4, Não, pode falar, continua, vai, seu raciocínio. dama toma G4, rei F1, bispo. Não adianta, porque se bispo C6 tem um peão em E4. É. Ou esse aí é bom. Esse aí. Uhum. Não, esse problema não é tão simples, não. O rating dele aqui deve ser uns 500, mas o problema não é 500, nem a pau. É mais, né? Mas como que. Mas como? O pessoal tá fazendo. Tipo, se erra esse, você cai fora. Não, você pode errar 3 até nesse método. Entendi. Pode errar até Entendi. 3. Mas ele vai subindo o rating. Então, o primeiro problema ali que a gente fez era 100 o rating dele. Aí vai subindo, vai subindo. Até problema de 3.000, sei lá. Sei lá, por exemplo, uma coisa que não fica mal, pelo menos, é dama toma G4, rei F1, torre D8. Se dama toma D8, bispo toma D8. E aí, E aí, torre torre toma. toma D8. Rei E... H7. É, foi a sugestão do. Foi a sugestão do Molina aqui. Molina tava gostando desse. Dama por G4 e torre D8. É, eu acho que eu jogaria isso. Porque assim, é que o problema é que você tá. O que a gente ganhou aqui? Um peão e uma dama por torre bispo. Parece bom. É, mas como já na posição inicial tá com qualidade a menos, né? Então fica duas torres pela dama. Correto. E aí a gente ainda fica pior, né? Ah, então, não sei, aí eu vou concordar com o Molina, porque ele tá falando aqui, depois essa dama fica muito forte em G4, né? Já tá caindo E4. O rei tá muito aberto também das brancas. E se a gente conseguir se livrar do peão de E4 e trazer o bispo pra C6, já era. Sim, sim, passar o bispo pra H3 ou B5, C6, qualquer uma dessas casas aí fica muito forte. É, eu acho que é isso. É que materialmente parece que não fica tanta vantagem assim tão grande, mas fica com uma dama muito forte, né? É. Eu acho que é isso. Vou fazer o lance aqui, vou mostrar pra galera Vamos agora. lá. Vamos lá, então ali que a gente tá falando é esse, dama G4, ré F1, torre D8. Eu acho que é ré F1, né? Porque ré H1 ainda tem dama por E4 pegando um segundo peão com cheque. Então não vale nem a pena, né? Para as brancas entrar nisso. Sim. Então a gente Concordo. tá falando dama aqui, ré F1, torre D8. Ele vai ter que entregar a dama pra não perder a torre lá em D1. Bispo toma, torre toma, ré H7. Mas é meio improvável que as pretas não tenham mais ganhos, né? Materiais daqui a pouco. Então, realmente, eu acho que essa posição aqui deve estar perdida para as brancas. Vamos ver. Dama G4 ele já parou a análise já, pra você ter ideia. Ah, então cara, é por isso que o problema tá com o rating baixo, assim, tipo. É, não, às vezes acontece isso mesmo. Às vezes acontece isso. O problema tá com o rating baixo porque tudo ganha, daí ele meio que para a análise já. Daí você não precisa. Mas vamos fazer mais um? Tá, mas eu tô dando uma dificultadinha aqui, porque Beleza. não é só as colheres de chá, só. Acha aí, a gente faz esse desafio. Tinha mais alguém tentando resolver e só. O Molina. Molina tá aqui. O Molina falou de xadrez, ele tá aí sempre.
Eu assisto o Molina, ele faz as lives dele da 1 às 3, e aí ele faz à tarde, né? Aí, às vezes quando eu dou uma pausa no meu trabalho, eu abro o Twitch lá pra escutar o Molina falando. É música, né, pros seus ouvidos. Qualquer um fica relaxado com aquelas lives divertidas. Não, mas cara, pô, falando xadrezinho ali, pra dar uma relaxada é bom, cara. Então você tá sempre de olho nos milharais ali, com o Molina invadindo. Sim. Não, o Molina tem os melhores bordões de xadrez, cara. Sim. Ó, vamos lá então. Posição, as brancas têm. As brancas têm Quem que problema. joga? Vai ser. É as pretas. Pra você já começar com o tabuleiro do lado certo aí, né? Então já fala as pretas primeiro. Rei D2. Peão em B2 e peão em B3. Dama E5. Tá. As pretas têm peão em A6. Não, as brancas, né? Não, as pretas agora. As Mas é brancas. pretas que joga? A vez é das pretas, mas as peças. Eu falei, comecei pelas peças brancas. Ah, foi mal. Então, pera. Então tem rei D2, B2, peão B2, B3. B3 e dama E5. Isso. Beleza. As pretas têm peão em A6, B6, C5, C2, F2. Beleza. A6, B5, C5, Não, A6, C2 e B6. F... A6, B6 e Ah, C5. tá. A6, B6, C5, C2 e F2. Isso. Cavalo B4 e rei F1. Cavalo B4 e F1. E jogam as pretas. Acho que é C1 dama, rei toma C1, cavalo D3, rei C2, cavalo toma E5. E agora não para mais peão de F2, né? E tá com peça a mais também, né? É que esses primeiros problemas, até ficar realmente difícil, ele leva um tempo. Deixa eu ver se eu pego um aqui difícil de verdade. Não, também. Eu tô dando umas aceleradas aqui. Não, tranquilo, vai mandando bala aí. Ver se essa aqui serve. Esse também tá suave. Vai. Calma aí. Acho que a gente vai chegar daqui a pouquinho um mais divertido. Ah, pronto. Tá. Pode ser esse aqui. Ah, o Molina perguntou aqui antes da gente continuar se as lives dele estão acessíveis pra você, se dá pra entender de boa ou se tem hora que fica difícil de acompanhar. Então, as de análise normalmente sim, mas um problema que o pessoal, assim, que até eu dou uma dica pro pessoal que tá fazendo streaming e tal, cara, se a pessoa só fala o lance, já ajudou 100%, entendeu? Tipo, não é muito que tem que ser feito, mas se a pessoa fala assim, falou o lance que tá sendo jogado, já ajuda muito, assim. Porque quando o pessoal esquece de falar o lance, já era, entendeu? Imagina você tá no meio do jogo, alguém vai lá e esquece de falar um lance, não tem mais como se acompanhar, né? Ah, Se não fala o sim. lance. Isso que você falou, eu já tô prestando atenção mesmo, que realmente. Porque às vezes, como a gente tá fazendo live e aí a pessoa tá vendo o tabuleiro, às vezes a gente não fala mesmo a jogada, né? A gente fala, joga aqui, joga ali. É, Porque a que era o pessoa meu não tá terror na aula vendo. de matemática. Que o professor falava assim, soma esse com esse. Eu falei assim, porra, né, Esse. soma esse com esse, joga ali, joga essa aqui. Ah, então, realmente, é uma coisa que pra gente que faz conteúdo assim pra live, pra YouTube, ficar meio ligado, porque não custa nada você falar o lance e já adianta Não, muito, né, pra quem é deficiente visual. cara, e ajuda muito, assim, por exemplo, um canal que faz isso constantemente é o Xadrez Brasil, sabe? Todas as partidas de análise que eles colocam lá no ar, eles falam todo. Esse e o Adgamat. Como é que é? HDmaker. Agadimator. Eu sempre dá um nó na língua aí, mas enfim, eles sempre falam todos os lances, cara. Isso é muito legal. E eles falam todos os lances justamente porque o pessoal dá o feedback nos comentários lá. E não Ah, custa muito, sabe? Não custa muito. não, é tipo, mesmo para quem não é cego, eu acho que não muda nada, não é como se não muda nada, né, a análise. Pois é. Pô. Vai, vamos então aqui, achei um que é mais interessante. Joga brancas ou negras? Jogam as pretas. Beleza.
Então, as pretas têm peão em H5, G6, F7, E6, D5 e A6. B de bola, né? H5, G6, Não, o F7, último. A6, A6. Ah, tá. A6 e B5, né? Tem um V ali, né? E um peão em A6. Beleza. Tem torre em C7, torre em C8. Tá dobrado aí. Uhum. Dama B6, bispo C5, cavalo D7 e rei G8. Essas são as peças Beleza, tá pretas. bonito. Tá bonito. Sim, é uma francesa que deu certo. Já se livrou do bispo de casa, clara, né? Aí as brancas têm H2, G3, F4, E5, B2, A2. São os peões. É a estrutura de francesa mesmo. Uhum. Torre em D1, torre em C2. Dama D3, cavalo D4, bispo E3 e rei A1. Jogam as pretas. Então eu só vou falar a posição aí só para confirmar que tá certo, então. Sim. H5, G6, F7, E6, D5 e A6. Torre C7, torre C8, dama B6, B de bola. Bispo C5, cavalo D7, rei G8. Certo. Agora as brancas, H2, G3, F4, E5, B2 e A2, torre D1, torre C2, cavalo D4, bispo E3, dama D3 e rei A1. Isso. Jogam as pretas. Hum. Acho que o primeiro que eu calcularia é bispo toma D4, né? Então, bispo toma D4, se dama toma D4, dama toma D4, bispo toma D4, torre toma C2, a gente ganha uma torre. Uhum. Mas quem disse que tem que fazer isso, né? Tem que calcular as outras. Então, sei lá, bispo toma D4, se bispo toma D4, tacando a dama. Aqui que tá o desafio, né? Não, mas aí torre toma C2. Porque se bispo toma B6, torre C1. Mas aí dá pra jogar dama B1, né? Porque se torre toma C1, torre toma C1, dama B1. Torre toma C1, cheque, rei toma C1. Cavalo toma B6, tá com peça a mais, eu acho. Certo. Eu acho que é isso. Isso. Sobra aí ganhando uma peça, né? Sim. A última ideia seria dama por C2, né? Quando torre por C2. Mas aí, por exemplo, bispo toma D4. Você tá falando se bispo toma D4, né? Isso. Aí torre por C2, Aí, dama por C2. mas aí dá na mesma, né? Porque daí, se torre por C2 de novo, bispo por B6, aí cavalo por B6. Sim, a chave é que a dama tá defendida em B6, né? Então dá pra Sim. fazer isso. Essa. Tá certo. Mas acho que a linha mais difícil é aquela que você faz. É realmente a segunda ali que a gente calculou, né? Que é bispo por. Está bispo por D4, bispo por D4, torre por C2. Esse é eu acho que é o mais difícil, porque aí você tem que tapar com a dama em B1, né? Sim, é a linha que ele joga aqui, inclusive. Bispo D4, torre C2, bispo B6. Torre C1, troca as torres, dama B1, toma a dama e cavalo B6 e peça a mais nesse final, né? Uhum. Legal esse. Sim. Eu ia encerrar, mas vou colocar mais um, porque a posição que apareceu agora é interessante. Vamos lá. É pras pretas. Vamos fazer o último Tá, problema aqui com o Lucas. Esse é pouca vamos peça, lá. eu vou tirar aqui pra galera tentar resolver, vai. Esse daí tava com colher de chá?
Não, tava. Porque era muita peça. Mas assim, por exemplo, quando depois do, por exemplo, se teve um momento que eu tava só decorando a posição que eu não tava calculando. Mas assim, na tua opinião, desde que eu comecei a calcular, você acha que isso tá muito lento ainda? Se você acha que tá com uma desvantagem muito grande por não estar vendo a posição? Não, cara, eu acho na verdade que você consegue montar muito rápido as posições e depois calcula no tempo normal de qualquer jogador. Porque isso é uma coisa que eu espero que, porque no jogo, né, tipo, a posição não vai mudar drasticamente de um lance para o outro. Obviamente, é muito mais fácil você manter a posição na cabeça de um lance para o outro, porque é uma coisa que está fluindo da posição anterior, né? E aí a minha esperança é que, tipo, se eu estou conseguindo calcular mais ou menos na mesma velocidade que as outras pessoas, aí o plano é me aproveitar dessa vantagem, né? Olha, eu acho que a galera no chat tá impressionada, assim, pelas mensagens que estão mandando, pela velocidade que você consegue montar as posições e calcula normal, igual qualquer jogador. Não, tá indo bem mesmo. Que bom, que bom. Então, Porque, que nem eu falei, cara, esses últimos 2 anos aí eu tô. Agora é o plano, hein? Vou me dedicar. boa, boa. Ó, Vou mais um, então. a posição essa é pras pretas, de novo. As pretas têm peão em A7, dama C5 e rei E7. As brancas têm rei G6, dama G8 e peão em A5. Então vamos lá só para confirmar. Então, as pretas têm A7, dama C5, rei E7. As Isso, brancas têm rei G6, isso peão A5 e dama G8. e dama G8. E jogam as pretas. Essa é pouca peça, eu tirei aqui pro pessoal do chat, tem que fazer as cegas também. Esse é bom. Uhum. Acho que eu sei a ideia, mas eu não achei ainda a solução. O primeiro lance que eu calcularia aqui é dama G1. Aí o rei tem que sair defendendo a dama, né? É forçado o rei H7 aqui. Então, mas será que não é isso mesmo? Dama G1, rei H7, dama por G8, rei por G8 e rei D6? Hum... Rei D6, mas aí rei F7. Não dá tempo, né, de... Peraí, rei D6, rei F7, rei C7, rei E7, rei B7, rei D7, rei A6, rei... E agora? Rei Não, C6? mas o. Hum. Não, é que aí você pode até ganhar o peão de A5, mas o rei branco chega, né? Pra Então, é isso que eu sobrar. tava tentando calcular, pra ver se chega. É, nesses finais eu vou te dar uma dica. Você tem que pensar em termos de tipo, qual é o caminho mais curto pro rei. Porque você tem o rei em D2 e você quer ir até A5, né? Como assim D2? E7, né? Ah, ai, eu falei errado, o rei tá em D2. Putz, eu que te enganei. Ah, como assim? Putz, falha minha. Pô, Pera, estraguei o problema aqui do cara. Eu falei errado, por que eu falei rei E7? Eu sou burro, hein? eu tava, eu tava calculando com o rei E7. Mas É, se eu o rei tivesse. estranhei. Não, primeiro eu estranhei que você falou que era forçado o rei H7. Aí, ué, tem rei F7 também. Aí depois eu vi você falando rei F6, aí eu. Assim, rei F6. Culpa Não, minha, falha nossa. então peraí. Pretas tem A7, rei D2, dama E5. Dama Não, C5. dama C5. C5. E brancas tem A5, dama G8 e rei G6. Assim fica difícil o problema, né? Fica mais difícil. Agora tá mais difícil, por causa que eu achava que se o rei tivesse em E7, chega a ganhar. Chega, chega. Não, exatamente. Beleza. Deixa eu tentar de novo. Falha nossa. Errata, erramos.
Porque o perigo aqui, se a gente for atrás direto do peão, né? Por exemplo, dama A5. Agora ele consegue um perpétuo aqui, né? Tem chance, pelo menos ele vai conseguir tirar a dama, já e incomodar muito, né? Sim. E se troca, minha ideia anterior, não sei se funciona mais agora, né? Porque, sei lá, dama G1, rei H7, por exemplo, dama toma G8, rei toma G8, rei C3, rei F7, rei B4, rei E7, rei... a gente chega aí no peão, a gente vai pegar o peão de A, mas ele vai pegar outro peão também. Será? Como que é? Não, agora eu falei certo, né? O peão das brancas tem A5 e o das pretas tem A7. Isso. Ah, Mas tá. o que eu tô querendo dizer é que as brancas pegam o peão de A7 e a gente pega o peão de A5, né? Será que as brancas. Mas como que é? Rei C3, rei F7. Deixa eu calcular então, sei lá, dama G1, rei H7, dama toma G8, rei toma G8, rei C3, rei F7, rei B4, rei E7, rei toma 5, rei D7, rei A6 não pega não. É, mas se você jogar rei A6, aí ele tem rei C6, né? E como isso aqui é peão torre, né? É, você não consegue escapar. Então, por exemplo, rei C5, foi rei toma 5, rei D7, é a última que a gente calculou, né? Isso. Rei D7, não dá pra pegar a oposição diagonal aqui com rei B5? Pode ser. Não, mas o mais importante, na verdade, é que você não pode deixar o rei branco chegar em C1, né? Enquanto você conseguir Sim. deixar o rei branco afastado de C1, você ganha. É isso, afinal. Mas eu tinha. Eu te trolei aí, né? Falei a posição errada. Então tá certo essa linha, né? Tá certo. Troca as É, mas damas. com rei E7 fica mais fácil. Fica mais fácil. Mas a linha que ele vai tentar é rei C3, rei F8, depois que troca as damas, rei B4, rei E7, rei toma A5. Ah, aí já parou o problema. Mas era isso. Na verdade, as pretas jogam rei B4, né? Rei B4 e aí o peão dispara. Imparável. Ah, entendi. Por causa que se você joga rei B4. Porque a defesa pra isso daí é você conseguir colocar o seu rei em C1 e C2, né? Isso, o rei tem que chegar na coluna C ali voando, em C1 o mais rápido possível. É, eu aprendi isso 2 semanas atrás, esse final aí. Ah, tá. É, Então, mesmo, tipo. mesmo eu dificultando ali, colocando a posição errada, né? Ainda deu. Não, mas é interessante, assim, que pelo menos ficou na minha cabeça, né? Que esse final aí dá pra. Porque eu acho que esse daí dá pra ganhar. Sim. Bom, a gente já conversou bastante aqui com o Lucas, mais de 1 hora aí ao todo, acho. Então, vamos encerrar aqui esse papo. Vamos. Poderia conversar mais, fazer mais exercício, ainda mais o Lucas também já tirou 1 hora aí pra conversar com a gente, né? Foi bem legal. Acho que a galera gostou bastante aí de conhecer a sua história. Valeu pelo convite aí, Renato. Achei que foi muito legal. Eu tô com o plano um dia de fazer um streaming jogando. Eu não quero fazer um streaming constante, assim, tipo, toda semana que nem o pessoal faz e tal. Mas eu acho que seria legal um dia fazer um streaming assim, enfim, jogando. E, enfim, talvez até jogar com o pessoal seria uma coisa bacana, assim. E valeu aí pelo convite, de poder falar um pouco sobre isso. Eu só queria deixar para as pessoas que estão assistindo aí, enfim, se elas conhecerem alguma pessoa que não enxergue, tenha vontade, dá para apresentar o jogo para ela, né? E eu acho que a gente tem uma lista de discussão em um grupo no WhatsApp com jogadores cegos que a gente organiza coisas. E eu acho que o pessoal é bem aberto a poder ensinar as coisas também. E é isso aí. Ah, legal. O Molina aqui falou também que já te convida pra uma live, se você quiser participar no canal dele algum Vamos lá, dia. Molina, um dia à tarde aí. Quero participar do milharal lá, cara. Se vocês seguirem o Lucas nas redes dele aí, quem quiser dar uma exclamação convidado, tem alguns links para as redes sociais dele. Ele não só fala de xadrez, mas também relata algumas vezes, tipo, vários episódios, várias questões do mundo aí, né, dos deficientes visuais, da rotina. Às vezes tem algumas histórias, tipo, de coisas que ele coloca que, pô, podia ser melhor isso aqui, ajudaria mais. E às vezes tem umas histórias engraçadas, né? Conta aí pro pessoal do canto. Pra Não, encerrar, então eu vou pra deixar fechar. para encerrar essa história aí, cara, que eu achei que foi muito boa. Enfim, eu comecei a fazer aula de canto no ano passado, né, logo quando começou a pandemia, e aí, enfim, aí de vez em quando eu tava ensaiando aqui no quarto e tal, e cara, no começo é uma desgraça, né, porque parece uma gralha, parece que você tá morrendo ali e tal, parece que tá faltando ar e ao mesmo tempo dando um grito, e assim, é uma loucura. E aí meus pais, assim, um dia tava assistindo uma série, cara, aquela série do Freud,
que parece que é tipo um romance, assim, da vida do cara e tal, e aí tem uns assassinatos, umas paradas desse tipo, assim, e aí chegou num dado momento da série lá, que começou, meus pais estavam assistindo na sala, e eles começaram a ouvir uns gritos, assim, e aí eles vieram correndo aqui no meu quarto, gritando o meu nome, falando, Lucas, Lucas, o que aconteceu? Não sei o quê. Aí eu falei, não aconteceu nada. Eles, o que você tá praticando? Eles acharam que eu tava praticando, ou passando mal, né? Porque acharam que eu tava ensaiando canto, sei lá. Isso aqui não era, cara, não era eu. Era a TV, cara, que tava, os personagens assim, meio que no fundo, na cena, no fundo, assim, tava dando os gritos, cara. Então, é tipo assim, alguém sendo assassinado lá na série, e meus pais achando que era eu praticando, cara. E aí, tipo, eu falei, não, cara, isso aí é da TV. E o mais engraçado, a TV tava na frente deles, assim, e eles acharam, não é a série de assassinato, é o meu filho que tá praticando lá no quarto. E aí eu falei, porra, né, tipo... Mas agora eu tô melhorando, ó. Daqui o meu plano é... Vou comprar um microfone, aí eu vou tentar depois gravar uma música tocando piano e cantando junto, e eu espero que não seja tão ruim que nem os gritos da série do Freud. Ah, tem várias histórias boas, assim, que o Lucas conta às vezes. Então, quem quiser acompanha aí nas redes dele. Bom, então é isso, pessoal. Valeu aí. Acho que eu vou ainda bater um papo com eles aqui um pouquinho, mas eu tenho certeza que todo mundo gostou bastante aí de saber da sua história, Lucas, que tem vários pontos legais, assim, em todas as áreas que você contou aí, né? Porque xadrez é só uma das várias coisas que você faz aí. E espero que também você consiga aí desenvolver mais, já que a sua área já é de engenharia de software, né? Desenvolver mais aplicativos, essas inteligências artificiais, enfim, coisas que facilitem aí uma maior popularização assim do xadrez e principalmente o que você falou que é o estudo, né? A dificuldade do estudo, que torna isso mais acessível para os cegos, para Com a certeza. galera. Então, valeu Então, aí, um muito abraço. obrigado, Renato. Um abraço pro pessoal, uma boa noite. E, Molina, vou aparecer na tua live lá. A É, o gente vai Molina falou que tá marcando. convidado já no Não, Milharal. pode deixar Tá então. convidado pro Um abraço, Milharal. galera. Valeu. Falou. Pois é, essa ideia eu já tinha pensado há algum tempo atrás de fazer assim convidando algumas pessoas, né? Só que só agora que eu consegui colocar em prática. E aí o Lucas. Eu já tinha pensado em falar com ele há bastante tempo, aí que o Eduardo que tinha sugerido. Mas a história dele é bem legal, né? É um jogador que, como eu disse, a maioria das pessoas não conhece, porque ele não é profissional nem nada, mas ele tem uma história bem legal com xadrez aí. Inclusive, essas coisas que ele falou de desenvolver aplicativos. Eu não sabia, né, que ele tava pesquisando nesse sentido aí, de tornar mais acessível o estudo para os deficientes visuais, que realmente eu nunca também tinha pensado por esse lado, que a maior dificuldade do pessoal é pegar material, né? É conseguir um material que seja nesse formato, que dê para estudar. Já vou copiar a sua ideia de chamar uns DVs. É... Bom, na, eu quero fazer sempre de trazer alguém, assim, né? Alguém que tenha uma história legal de xadrez pra contar, interessante. Pode ser um jogador conhecido. Quem que vocês gostariam de ver aí no próximo Quinte Convida? Na verdade, eu já tenho um convidado pro próximo. Mas vocês podem mandar sugestões aí. Quem que vocês acham que seria legal trazer pra trocar uma ideia? Ambas? Não, ele não precisa. Ele é só você digitar www.youtube.com e você já tá conversando com ele automaticamente. É, então assim, ó, se vocês quiserem sugerir, pode sugerir. Não precisa ser um jogador necessariamente. Pode ser, sei lá, alguém que vocês achem legal do xadrez, né? Que teria uma história massa pra gente conversar aqui, pra trocar uma ideia. Para as próximas 2 ou 3 entrevistas eu já tenho ideia de quem chamar. Não conversei ainda com as pessoas, só com um. Mas já tenho mais ou menos alguns em mente. Não, mas é o que eu tô dizendo, não precisa ser só jogador. Tipo, tem muita gente aí que tem histórias legais pra contar. Histórias que seriam legais de serem ouvidas. Por exemplo, às vezes a gente fica pensando que você só consegue, tipo, pegar umas histórias legais de carreira de xadrez ou de vivência no xadrez, assim, com pessoas que são jogadores, né? Tipo, que são GMs, que é campeão brasileiro, sei lá, mas é igual o Lucas falou, ele tem 1.500, vai. Mas ele tá fazendo uma parada aí que, der certo, vai tornar o jogo diferente, né? Pra muitas pessoas. Então ele tem uma contribuição aí legal. O cara mudou lá o esquema do chess tempo, né? Pra que os cegos possam usar o chess tempo pra fazer tática. Mas vou encerrando aqui, pessoal. Então, legal que vocês gostaram. Ainda vai ter vários Quinte Convida aí esse ano.
E boa noite pra vocês aí, um abraço.